Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Está mais um De Frente com o Pastor. Hoje, 3 de dezembro de 2019. Estamos quase finalizando o ano de 2019. Falta poucos dias para você virar, né? Para nós chegarmos e recebermos o 2020 de bênção. E falando de bênção, falando de 2020, nós estamos começando nessa quarta-feira, a quarta da virada. Venha participar conosco, oração, louvor e palavra de Deus para a tua vida. Vamos estar profetizando um ano de bênção sobre você. Quarta da virada, amanhã, Kel Costa vai estar ministrando, Kel Costa vai estar, são os probleminhas técnicos, Kel Costa vai estar ministrando e vai ser bênção para a tua vida. Venha participar conosco em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar entrevistando nosso amigo, irmão, pastor Michael Lucas, bispo, apóstolo e tudo mais. Pastor Michael Lucas, profeta de Deus. E pastor Michael Lucas vai estar falando sobre religiosidade e legalismo. E eu quero chamar você para compartilhar essa live. Compartilhe com mais pessoas que você puder. Mande aí nos grupos de WhatsApp. Compartilhe conosco porque é importante o tema. E mande, né? Vai aí, mande a sua pergunta, porque quem participar hoje vai participar de um prêmio, né? A Dazenes, você vê o nome da Dazenes está oferecendo um kit hoje, né? Com certeza da Boticário. Cada terça-feira ela vai oferecer de um Boticário, Eudora, está falando aí, Avon e Natura. Então cada terça-feira ela vai oferecer Dazenes, a loja virtual. Você pode ir no Instagram Dazenes, lá eles vendem todo esse tipo de perfumes, cremes, né? Ou seja, batons, etc, etc. E, então, por favor, participe para você concorrer a esse prêmio. No final nós vamos sortear coisa maravilhosa. E Michael Lucas vai, né, orar com você no final. Vai ser bênção para a tua vida. Boa noite, pastorzão. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que nos acompanham. Que Deus possa ricamente os abençoar. Então participe conosco. Estamos aí para construir aí esse pensamento juntos, né? Isso, porque o assunto hoje é bem legal, religiosidade, legalismo. E lembrando que eu e o pastor Michael Lucas, nós estávamos também no Equador, né? Nós estamos nessa viagem abençoada, né? Ou seja, foi muito legal, uma viagem legal e tem uma conferência lá que foi extraordinária, foi uma coisa sobrenatural, bênção para as nossas vidas. Pastorzão, como é que está lá? Pastor Michael Lucas é pastor da SEC, né? Comunidade Evangélica de Candiba. E um abração para todo o povo de Candiba, pastora Olga, toda a galera aí, Deus abençoe, povo alegre, povo abençoado. Muito bom. Então, nós de Candiba desejamos aí para vocês, com o culto, né, que vai ter, uma virada excepcional, abençoada por Deus, e que Deus possa ricamente entregar a vocês aquilo que está no coração do Senhor para a vida de cada um de vocês. Isso aí, pastor. Amém. Pastor Marcos, vamos começar falando sobre religiosidade. O que é religiosidade? E hoje, né, tudo hoje é religiosidade. Religiosidade é coisa boa ou coisa ruim? Então, para início de conversa, pastor, a gente tem que construir, né, um pensamento junto sobre a origem das palavras, não é verdade? Então, para entender o que é religiosidade, então eu e você que está aí, nós precisamos entender da onde veio essa palavra. Essa palavra é da palavra religião. E o pastor Ed sabe bem que a palavra religião ela vem do latim, que significa ligação, né? Vem religar. Ligação, ou seja, ligação de quê? De um ponto a outro ponto. Né? Então, assim, a religiosidade em si já é a qualidade daquele indivíduo ao seguir sua religião. A sua intenção, como ele se relaciona com a sua religião, ou seja, como o budista se relaciona com o budismo, como o espírita se relaciona com o espiritismo, como o cristão se relaciona com o cristianismo, e assim vai, né? Dentro dessa intenção, né, pastor? Que hoje em dia a gente vê por aí, principalmente no meio cristão, muitas falas, né? Deixa de religiosidade, deixa disso, isso é religiosidade, né? Mas se a gente for atentar bem para a palavra, existe a religiosidade que vem dessa palavra, é como você relaciona com ela, ou seja,
Jesus mesmo, ele falou contra, né, os fariseus. Na verdade, ele era contra o legalismo religioso, né, que é também uma palavra para uma religiosidade, né? Mas aquelas pessoas que seguiam, que tinham um coração, que não queriam aparecer por vanglória, tinham uma intenção de crescimento. Então, assim, religiosidade é esse relacionamento com a religião. E hoje, claro que a gente vai dizer que hoje nas igrejas, essa nomenclatura religiosidade significa já uma pessoa que está praticando algo que está indo contra a palavra de Deus, talvez um excesso, talvez um legalismo, né? Então é mais ou menos por aí, para a gente começar. E o legalismo? Então o legalismo já é geralmente totalmente o contrário, né? É uma ponta a religiosidade, e geralmente quem luta contra a religiosidade, quem luta contra, né, essas práticas contrárias, essa pessoa ela tem que tomar um cuidado para ela não ir para o legalismo, porque já, na verdade, já é o liberalismo, né? A libertinagem, na verdade. Ela tem que tomar esse cuidado. Então depois a gente pode aqui junto com vocês. O ismo é sempre perigoso. É sempre perigoso. Todo ismo ele é perigoso. Então tem que tomar esse cuidado de não ir para a libertinagem, que é aquilo que a palavra de Deus diz, assim, nessa procura. Então, hoje em dia a nossa discussão é exatamente levantar pontos e questões e discussões para chegar exatamente no equilíbrio. Nem religiosidade, nem libertinagem, mas o evangelho puro e equilibrado. Essa é uma coisa. Se você tiver pergunta, mande aí. Pastor Michael Lucas vai estar respondendo aqui conosco, nós vamos estar compartilhando aqui com você. Mas vamos para entendermos, né? Ou seja, liberalismo, né? E religiosidade. Eu sei que já tem perguntas aí, mas vamos deixando aí. Eu queria que você desse um exemplo agora para nós, prático da igreja. Mas é prático da igreja, vamos lá, coisas de igreja. Coisas de igreja. Então vamos lá, com um único exemplo, só para atiçar aí já as suas perguntas, com um único exemplo eu quero, né, com muita humildade, pontuar aquilo que eu acredito ser religiosidade e aquilo que eu acredito ser libertinagem. Exemplo, eu até esses dias estava falando disso na igreja, pastor, e levantei uma questão que as pessoas morreram de rir. Ou seja, acontece na igreja. Qual é? Exemplo, nós somos religiosos quando eu passo mais tempo no espelho me preparando para ir no culto de domingo do que tempo para me preparar espiritualmente para participar dele. Meu Deus, está falando disso. Religiosidade. Religiosidade. Né? Ou seja, já se acostumou, já teve uma rotina, então ela já se acostumou com o culto. Domingo, quarta, dia de culto, eu vou para o culto, não se prepara, não ora antes, não fala assim, o que eu vou realizar hoje na igreja? Qual o objetivo do culto? É um verdadeiro desfile de moda. Desfile de moda. Religiosidade. Tanto do pastor, viu? O pastor é o principal. É o que tem mais botão, é o que tem mais luxo, é o pastor, viu, gente? Não vamos tirar o pastor fora do negócio, não. É o principal. Exatamente. Então, dentro dessa mesma questão, né, o que seria também o liberalismo, né? Então, o liberalismo já seria aquela pessoa que ela não se importa, por exemplo, na hora que chegar no culto, né? Aquela pessoa que fala, não, se for, vai, tá bom. Então, se tomar ceia, tanto importa. Muitas vezes não sabe nem o significado da ceia, né? Ela já fala assim, eu não fui no culto, estou em mau culto, estava em casa. Se tiver um show de Luan Santana. Então, assim, falha o culto, até porque eu fui na semana passada, então aí já começa com isso, né? O liberalismo, né? Porque esse povo todo dia vai na igreja. Eu não sei que esse povo todo dia precisa ir na igreja de jeito, todo dia. É verdade, né? Então, levanta essas coisas e vai chegar. Uma outra coisa, pastor, um mesmo exemplo, por exemplo, religiosidade. Eu sou religioso quando? Eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, mas não sou misericordioso, não sou piedoso, não me atento para as necessidades que eu vejo lá fora, mas
sou fiel nos dízimos e nas ofertas. O próprio Jesus teve esse problema com os fariseus. Bateu. E ele disse o seguinte, ele não disse contra, mas ele disse assim, ó, vocês façam essas coisas sem omitir aquelas. Qual era a omissão dos fariseus? A misericórdia e a piedade. Mas por outro exemplo, pastorzão, o que seria liberalismo dentro desse tema? Liberalismo é aquele cabra que fala o seguinte: eu não dou dízimo para a igreja para enriquecer pastor. Eu não dou dízimo para a igreja para eles gastar lá como eles quiserem. O meu dízimo eu distribuo para os pobres. Eu mesmo administro. Eu administro o meu dízimo. Se dízimo é disso aí. O cara já fala assim: o meu dízimo eu faço o que eu quiser com o meu dízimo. Ou seja, liberalismo. A palavra de Deus tem critérios, né? É a casa do tesouro. Esses dias eu vi uma outra frase de liberalismo, isso aí. Pessoa falando o seguinte, para embasar o seu liberalismo, ele diz assim: mas hoje não existe mais a casa do Senhor sou eu. Então o dízimo ele é para mim. Ou seja, bem teológico. O liberalismo, ou seja, as pessoas encontram. Porque eu costumo dizer o seguinte. E ainda vai para a internet, pastor Mário, e ainda encontra os seus gurus espirituais. Encontra gurus. Gurus, aquele sujeito frustrado que já foi pastor de igreja, que já tem 300 mulheres, que não importa com mais nada, entendeu? Que é cachaceiro, pau d'água, entendeu? E aí é o guru espiritual deles, esse fica lá se deliciando desses gurus espirituais. Se delicia, compartilha. É gostoso. Né? E começa. Porque fala o que eu gosto de ouvir. Fala o que eu gosto de ouvir, porque falar contra o que eu penso, aí é o questionamento de Deus, porque Deus confronta. Aí é o questionamento. Deus confronta. Mas tem pergunta aí, fala aí, Paulo, esse computador que eu vou falar. Tem pergunta aqui, pastor. Pastor Michael Lucas, você concorda que a religiosidade exagerada faz o cliente ficar fanático e cego? Messias Cardoso. Obrigado, Pastorzão. Messias, pela oportunidade. Então, já que a gente está falando a religiosidade exagerada, ou seja, esse relacionamento com a sua religião, no caso do nosso cristianismo, exageradamente, ou seja, nessas práticas, a pessoa tem que tomar cuidado, porque o que é o fanatismo? E o que Jesus ele enfatizava, ele era contra esse fanatismo. É exatamente nessa prática rotineira, sem observar a intenção do que está fazendo aquilo. Tipo o sábado, né? Exatamente, tipo o sábado. Então, Jesus, eles seguiam, não, o sábado não pode mandar nenhuma légua, mas tiver uma pessoa do lado, machucada, como a parábola do bom samaritano ali, não posso fazer nada porque isso diz assim, assim, assim. Então, a observância da letra, né, ela mata. Então, tem que observar a intenção. Então, Jesus ele veio trazer o princípio das leis, né? Ele veio resgatar o amor, veio resgatar esse cristianismo, né? Ou seja, na verdade, a partir dele, né, nasceu, mas ele veio resgatar esses princípios da palavra de Deus e não só a observância só das letras. Então, eu acredito sim que esse fanatismo ele pode ser danoso, essa busca, essa religiosidade, fazer as coisas sem saber o porquê, ele pode trazer um fanatismo prejudicial. Da mesma forma, que o liberalismo também pode trazer uma coisa totalmente fora do centro da palavra de Deus, do que a palavra diz e da sua intenção em dizer. Hoje eu ouvi um rapaz falando, ele falou bem assim: olha, quando os crentes raiz, aos 40 anos atrás, ele se convertia, o cara automaticamente, né? Ele tinha um sinuquinha toda sexta-feira com os amigos, tomando cachaça. Ele convertia, ele já deixava aquilo ali. Ele mudava a forma de falar, a forma de vestir. E ele tinha uma vida centrada aí agora na igreja. Ele mudava. Mas hoje, né, as pessoas se convertem e automaticamente, né, ou seja, fica difícil saber, né? As pessoas, né, então fica difícil saber. Não dá para separar. Não dá para separar, né? Porque as pessoas não tomam atitude, não tem mudança. E não é a mudança externa que a gente está pedindo, mas essa mudança interna. Porque a religiosidade é essa mudança externa que não muda internamente. Né? Eu mudo a minha roupa, eu mudo coisas, mas não mudo minha língua. Não mudo meu olho, não mudo meu dedo, eu estou apontando sempre. Então, mudo fora, mas não mudo de dentro. Pastorzão, posso comentar só em cima disso que você falou, caro ouvinte?
Tem uma historinha bem rápida, simples, que o evangelista Paul Walsh, muito respeitado, ele diz o seguinte, ele diz, vamos supor o seguinte, eu marquei um encontro com o pastor Hélio amanhã, 3 horas da tarde, para a gente tomar um café. Não é lá em Candiba, lá na minha casa. Então estou lá, 3 horas, passei, coei aquele cafezinho gostoso, fiz aquele cuscuz, aquele chimango. Deu 3 horas, olhei no relógio, pastor Hélio não chega, né? O meu amigo Hélio não chega, então eu falo assim, meu Deus, 3 horas, 4 horas não chega. Quando dá 4h30, ele chega, corrido. E ele diz o seguinte para mim, eu falo, Hélio, o que aconteceu, meu irmão? Aí ele diz o seguinte, não, não sei que eu estava vindo aqui, mas aí, a hora que eu estava atravessando ali em Guanambi, veio uma carreta, pau, bateu em mim, esbagaçou, quebrei um monte de coisa. E aí eu olho para ele e falo assim, de duas uma, ou é mentiroso, ou é doido. Porque ele tá, ó, belezinha, não tem sangue, não tem nada, como é que foi? Então, por que Paulo Walsh usou essa historinha? Por quê? No encontro com Jesus, o que é Jesus? Jesus é como se fosse essa carreta. Quando Jesus vem de encontro ao indivíduo, é uma carreta que passa por cima do orgulho, das práticas erradas, das práticas pecaminosas. A pessoa tem uma mudança que quem olha fala assim, uma carreta passou em cima desse cara. Porque não o Jacó, né? Jacó passou em cima que eles são mancando. Então, existe esse liberalismo hoje em dia, né? De não, eu estou convertido, eu estou em Cristo, mas não tem mudanças de atitudes, né? 1 João ele fala muito das evidências de uma verdadeira conversão. A primeira delas, não vive na prática do pecado. Então ele vem de um pecado, agora ele está em Cristo, ele já não está naquela prática, ele luta contra aquele pecado, né? Então... E hoje a igreja falar de pecado é um pouquinho, né? Porque a igreja tem que falar de coach, de inspiração, problema, motivação. Pastor, ô pastor, eu estou com um problema. Me ajuda a resolver? Não, meu irmão, isso aqui é pecado, não é problema. Não, então igreja trata de pecado, gente. Fala aí, pergunta. A pergunta era sobre isso, pastor. Tipo assim, hoje muitas pessoas gospel, né, que tá aí famosas no mundo gospel. Tipo, teve uma mesmo que ela tava um dia, tava no Rock in Rio, tava num show lá no Rock in Rio, e no outro dia... Vou falar o nome dela. E no outro dia foi ministrar num congresso. Aí todo mundo fala, ela é mundana, mas ela fala que ela tem que estar no mundo meio, sei lá o quê. Como é que vocês... Ela foi evangelizar, né? Como é que vocês veem isso? Pastor, ela é essa. É pra lá. Como é que vocês veem essa visão? Que não só ela tem, mas que muitos estão tendo. Fala, vai. Vai falar. Tem que ser entrevistado. Ou seja, por quê? Porque nós estamos assistindo esse tipo de coisa porque as pessoas não têm dividido o que é mundano, o que é, né, ou seja, aquilo que é santidade. Então, essa questão do Rock in Rio é uma delas. Então, se eu fosse para lá, para o Rock in Rio, com outra intenção, com outro intuito, eu não teria problema nenhum. Eu fui para lá com aquela intenção. Como foi um grupo de pessoas, só roubar iPhone. Né? Foi só roubar iPhone e pronto. Eles entrou só para isso. Né? Então, se eu fosse para lá para evangelizar, estou lá trabalhando, estou lá fazendo. Mas eu vou para lá para curtir. Curtir quem? Nós não precisamos mais de curtir. Nosso altar agora é o Senhor Jesus Cristo. A nossa adoração pertence a Deus. E nós precisamos deixar isso bem claro. E a igreja hoje, não, o confronto é com o mundo, mas não, o confronto é com a igreja. A igreja precisa ser confrontada porque a igreja está se tornando mundana. Nós estamos tentando arrastar o mundo. Hoje eu ouvi um pastor falando assim, moço, hoje tem igreja querendo abrir o culto com legião urbana, tocando legião urbana para abrir o culto. Né? Ou seja, que mundanismo é esse? Para que essas práticas, gente? Nós temos o melhor louvor, a melhor adoração. É para Deus, é a Ele todo o louvor, toda a glória. Mesmo que fique só um crente dentro da igreja, o pastor não pode se vender, o pastor não pode se negociar, né? O pastor não pode se negociar para agradar A e B. Não, o pastor está incumbido de pregar a palavra do Senhor Jesus, e essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então tem essas pessoas aí, como foi falado, né, desse jovem foi para o Rock in Rio, e muitos outros que vão, né, para Luan Santana, e muitas outras coisas, né? Então tem que se converter, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo,
vai ficar com esse desejo carnal, pecaminoso na vida. Pastor, tem um comentário aqui de Flávia Cruz. Ela fala assim: as pessoas usam um liberalismo para falar sobre o amor de Jesus. Parece que tudo pode. Não enxergam a graça como ela verdadeiramente é. Isso. Então, é muito interessante esse comentário, passou em cima daquilo que a gente está falando. Existe uma frase hoje no liberalismo, na internet, talvez você que está aí ouve um amigo falar, você que está aí universitário, vê na escola, o primeiro confronto que fazem em relação a nós é o seguinte: ué, mas Deus não é amor? E às vezes até a gente fica embolado nessa pressão que as pessoas dão sobre nós, sobre a razão da nossa fé. E é muito simples responder a essa pergunta. Amor é um dos atributos de Deus. Mas vamos falar de amor então. Muitas vezes nós queremos, a palavra diz que Deus é amor. Mas as pessoas que estão na terra, elas têm uma noção de amor e elas querem enquadrar esse amor, eros, né? Ele quer enquadrar isso daqui em Deus, mas na verdade Deus é amor. Então, é só um dos atributos, mas Deus também, a Bíblia diz que Ele é justiça. Ele diz também que Ele manda pessoas, reservou fogo, né, para aquelas pessoas que não seguem a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas tem mais uma coisinha também em relação ao legalismo, né? Uma questão bem interessante que eu vejo hoje reproduzir em muitas igrejas. Eu vou dar minha simples opinião. A seguinte frase, na minha opinião, é um liberalismo: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Vamos observar essa frase à luz da Bíblia. O apóstolo Tiago, ele vai fazer uma comparação do que é o pecado a uma mulher grávida. Como é que ele diz o seguinte? Tiago fala o seguinte: olha, nós pecamos pelas nossas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Essa palavra que passar no cabelo são os desejos desenfreados. Então, uma vez que o pecado é concebido, ou seja, igual a mulher, né, quando há o corpo, a concupiscência, essa união dá uma concepção, ele gera, ou seja, ele nasce um filho. E o filho dessa concupiscência com essa pessoa gera a morte. Então, filho é o pecado, filho é a morte. Então, para se ter pecado, tem que ter quem pariu. Para se ter um filho que é o pecado, tem que ter quem pariu. Então, não tem como passar um facão e dividir: isso aqui é pecado, isso aqui é o pecador. Então, a Bíblia vai dizer que nem os idólatras não é um pecado isolado, é uma pessoa que pratica a idolatria. Nem os idólatras efeminados, nem isso. Então, são várias. Então, isso é um legalismo, então tem que ter cuidado com isso. E isso é bíblico. Isso está entrando dentro da igreja. Então é uma doutrina... E nós estamos querendo tirar da Bíblia. Exatamente. Então é uma doutrina um pouco complicada. Então acho que a gente tem que tomar cuidado ao falar isso. Talvez a nossa intenção é dizer o seguinte: olha, Jesus ama você, o que você está fazendo, Ele pode te curar, está libertar, mas isso é pecado. Se você continuar dessa forma, vai você e o pecado, infelizmente, para o inferno, né? Eu sei que você está querendo falar, mas Marco Lucas trouxe o assunto e eu tenho que falar a minha história agora. Diz que um cara cometeu um crime numa penitenciária, né, americana, e ele cometeu um crime e foi preso e sentenciado à morte. Sentenciado à morte. E aí o governador chegava perto do Natal, ele sempre liberava uma pessoa. Ele sempre tinha esse intuito. Aí o Chico pastor pegou a Bíblia e pôs a cartinha dentro da Bíblia e foi. Quando ele chegou lá, chegou na cela, aí o cara estava lá, queria liberar para não ser morto na guilhotina. Aí ele falou assim: eu queria falar contigo. Ele falou: não quero falar com você não. Eu queria falar com você, eu tenho algo para você. Ele falou: não quero falar com você. Eu não quero falar com você. Mas eu tenho algo para você que é muito importante. Ele falou: não quero. Eu não quero falar com você. O governador ficou triste, virou as costas e foi embora. Aí o outro que estava do lado falou: mas moço, por que você não recebeu o governador? Ele falou: que governador? Você era um pastor. Não, era o governador que ia falar com você. Aí ele falou assim: não, você era um pastor. Ele falou: não, era o governador.
da Bíblia estava a sua carta. E você ia ser livre da pena de morte. Aí ele gritou, governador, já tinha ido. Aí na hora da morte dele, que ele foi sentenciado, chegou o dia, ele falou, quem está me matando não é o pecado, o crime que eu cometi, mas é a escolha que eu não fiz. E a escolha é a graça de Deus. O que nos sentencia à morte, o inferno, não é os nossos pecados, são as escolhas que nós não fazemos. E Cristo está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A escolha é tua. Você escolhe o caminho. Você escolhe a vida. Entendeu? Então, muito bom isso aí. Pode falar, menino. Sobre isso aí do pecado, pastor, que tem que estar nas igrejas, teve uma grande polêmica nessa semana, uma família muito famosa no Brasil, que a pastora fez o casamento entre dois homens e ainda fez um ensaio, tipo assim, ela nua entre os dois homens. Então, aí foi uma grande polêmica que teve aí. Não, isso não é polêmica. Isso não é, pra mim não entra polêmica. E aí ela fez um texto todo, né, sobre o amor de Jesus, sei lá, quem tem que amar. Aí já entra aquilo, amar, pecador, não. Então, já entra o que a gente acabou de discutir. Aí o pessoal... Observe que isso são coisas que vão entrando sorrateiramente e a igreja está no estado. E os imaturos, que não conhecem a Bíblia, que não lê a Bíblia, que não sabe nem o que é Bíblia, acha que aquilo ali é verdade, é uma pastora mesmo, é uma mulher de Deus. Só para completar, pastor, o marido dela, também que é pastor, é dono de uma fábrica de cigarro. Faz uma garrafa. Só para completar. E é uma família muito rica no Brasil. Tem um comentário de Nete Cambuí aqui que complementa isso que a gente está falando. Tem muita gente por aí mudando a palavra de Deus nas suas próprias vidas e não as vidas da palavra de Deus. Muito bom, né? O comentário é excelente. Muito bom. Muito bom. Pastor, tem também uma coisa que é falada aqui nas nossas igrejas e o pessoal tem dúvida. Exemplo, a religiosidade, muitas vezes as pessoas ligam a religiosidade a práticas repetidas. Né? Ou seja, o que a gente acabou de falar, ir nos cultos todo dia, algum grupo, né, que tem surgido aí, isso é religiosidade, não precisa. Outra coisa, orar todo dia, jejumar todo dia, ler a Bíblia todo dia. Ou seja, as pessoas, elas inconscientemente e até as pessoas de fora, elas julgam que essas práticas repetidas, chamadas de disciplinas espirituais, elas se enquadram na religiosidade. Mas isso tem trazido um dano muito grande à igreja, porque as pessoas elas perderam a prática espirituais, as disciplinas espirituais, e isso tem trazido um dano na igreja com medo de serem religiosos, porque estavam fazendo de maneira sistemática, né? Por exemplo, eu sempre falo na igreja, a oração ela vence, né, o diabo, né? Mas o jejum vence a carne. É isso aí. Então, as disciplinas espirituais, elas têm. Então, para as pessoas, pastor, eu não estou conseguindo vencer a masturbação, não estou conseguindo vencer a lascívia, a prostituição, eu estou orando e não estou conseguindo vencer. Irmão, é oração e jejum. Né? Então, as práticas, isso trouxe também um déficit dentro das nossas igrejas. As pessoas dizem que é religiosidade nessa prática rotineira, né? E lembrando que os fariseus faziam o jejum, mas para ser visto. Isso. O jejum do fariseu era ele ficava com a cara lá, sembrando, estou aqui jejuando, né, no dia do movimento na cidade. E Jesus falou: lava o rosto, penteia o cabelo, dá um grau e jejum, para que o Pai Celestial os veja. Oh, glória a Deus. Isso. Então quem tem que ver é o Pai, não é homens. Então quando você jejumar, escova bem os dentes para não ficar com papo de onça, entendeu? Mas jejum. Como é que é o negócio aí, pastor? Faz minha garrafa. Não dá, né? Entendeu? Tem umas coisas que não dá. Isso. Tem uma pergunta boa aqui, pastor, do pastor Messias. Essa aqui um fala uma coisa, outra fala outra, é uma pergunta boa. Ele fala assim: chamar Jesus de você está mais ligado a uma questão de intimidade com Ele? Ou como vocês entendem isso? Você, Senhor? Ótimo.
Então, hoje, a gente vê muito isso nas canções, um debate, um tanto quanto teológico também acerca disso, né? As pessoas, elas trazem, né, essa musicalidade, principalmente nas músicas, por exemplo, eu só quero ver você, né? Eu acredito, essa minha humilde opinião. Já vi várias igrejas, pastores que se juntam, mudam, alteram a letra da canção, né, em virtude de ser algo que está ferindo a imagem de Deus, a santidade de Deus. É minha humilde opinião. Na igreja, né, quando surge algum comentário do tipo, eu digo o seguinte: irmão, você é livre para, na sua canção, talvez está ali no Data Show, só quero ver você. Se você se sente ofendido em cantar você, altera. Só quero ver o Senhor, só quero ver o Senhor. Se isso te altera. Agora, eu acho que nós temos problemas muito maiores para estar trazendo essas complicações, né, acerca disso. Eu acho que tem coisas piores que estão se infiltrando do que propriamente um você. Concordo que o você, ele soa uma personalidade e assim, eu acho que talvez em algum ponto que a gente pode discutir, se surgir, pode trazer um dano, mas eu não enxergo um dano tão grande em uma pessoa dizer você, né? Agora eu queria pôr minha humilde opinião também. Quando a gente estuda os livros poéticos, porque a poesia hebraica, ela é cheia de hipérbole, cheia de figura de linguagem, e ela é música, ela é musicalidade, a música está ali, e ela vai sempre trazer essa questão dos pés de Deus, mão de Deus, entendeu? Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem cabelo. Eu não sei se tem, entendeu? Nem vocês sabem que tem. Mas o salmista, as músicas trazia isso. Elas traziam isso. Por quê? Porque é uma figura poética. E a poesia tem essa liberdade. E não fere a teologia. Porque você, agora vamos pensar numa família. Eu tenho um pai, eu chamo o Senhor, meu pai, o Senhor, meu pai. Mas eu me torno tão próximo desse pai que e meus filhos têm essa liberdade comigo, eles falam você, meus filhos me falam você, e eles não me desrespeitam. Isso. Por falar você, eles não me desrespeitam, eles não me estão falando assim, você não é qualquer, não, eles não estão falando isso, porque eles têm intimidade comigo. E eu acho que o segredo de tudo é quando nós chegamos na intimidade. Sabe? Então, muitas vezes eu estou falando Senhor como religioso, mas eu não respeito o Senhor. E a palavra vai dizer. E muitas vezes eu falo você, mas eu amo verdadeiramente esse você, esse Deus que é você. Então tudo vai partir desse pressuposto. E Mateus, né, naquele sermão escatológico, ele diz o seguinte, que naquele tempo muitos dirão Senhor, Senhor. Pronto. Mas eu vou dizer, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, nunca tive intimidade. Então acho que essa não é essa palavra. Não é mais importante. Trocar, eu acho que tem coisa mais importante. Você fala tudo. Perguntinha. Tem uma pergunta aqui? Perguntei. Estar sempre presente nos ministérios, projetos sociais, obras missionárias, te faz de você um religioso? A Bíblia vai dizer que a verdadeira religião no livro de Tiago, né? Visitar órfãos, atender as viúvas em suas necessidades. Obviamente, aquilo ali está trazendo uma ideia exatamente dos necessitados, né? Então, eu acredito que essas obras, já é a questão da fé, né, e das obras, eu acredito que essas obras, porque somos já salvos por meio da graça, então nós podemos ser livres para servir. Eu acredito que quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, que deu a sua vida em favor da humanidade, eu acho que a gente quer realmente dar a nossa vida, as nossas habilidades em favor de missões, em favor de obras sociais, né? Eu acredito piamente que isso não faz de mim um religioso. Ao contrário,
muitas pessoas só querem viver de cadeira, né? São chamados crentes domingueiros, são aquelas pessoas que dizem, e existe até umas versões teológicas por aí, que Deus já sabe quem é salvo, então eu vou ficar aqui cantando aleluia, glória a Deus na minha cadeira, e Deus vai cumprir a obra que Ele quiser fazer. Então, na minha opinião, já é uma saída ali, até usa um pouco a teologia, uma saída teológica para a preguiça. Essa é a minha opinião. Interessante, Matheus, falar de religiosidade e liberalismo. E para a gente fechar aqui, religiosidade é quando eu uso a religião para buscar a salvação. E o liberalismo é quando eu já recebi a graça de Deus e eu pego e desvirtuo ele. Eu jogo ele fora. Eu jogo aquilo que é a essência de Deus fora. Então, eu sou salvo em Cristo. E se eu sou salvo em Cristo, eu pratico as boas obras. Eu oro, jejum, eu dou uma cesta básica, eu faço, eu não tenho problema nenhum, porque eu sou salvo. Eu não estou fazendo para ser salvo. Eu não estou fazendo para ter uma coroinha no céu. Não, eu já tenho a coroa no céu, a coroa já está guardada, porque Jesus me salvou. E da mesma forma, eu não vou pegar a graça de Deus, porque Ele me salvou, e transformar numa libertinagem, e vou sair aí xingando o irmão, e vou sair cantando todo tipo de música, falando todo tipo de palavras, e não tendo, brigando com todo mundo, xingando, denigrindo a imagem da igreja, porque tem pessoas que pegam as redes sociais só para destruir a igreja. Isso é uma libertinagem. Então lembre-se que é através da igreja que a palavra de Deus tem se manifestado. Então jogue fora. Uma coisa interessante, pastor, para a gente chegar nesse ponto, que hoje em dia essas questões elas têm atacado e entrado na igreja. Por exemplo, a telha de barro não salva, é o que a gente vê nas redes sociais, Ainda bem que tem aqui exemplo, mas diz: a telha de barro não salva e a igreja não salva ninguém. Ou seja, são meias verdades que acabam atacando muitos cristãos que preferem simplesmente viver dissolutamente em suas casas. Hoje em dia tem muito o fenômeno dos desigrejados, e começam a falar da igreja. Ora, o problema não é a igreja, porque nós temos que pensar o seguinte: é do que fizeram com a igreja. Então, mas nós temos que pensar o seguinte. Eu gosto de falar uma coisa, pastor Hélio, sobre as duas prováveis vindas do Senhor Jesus. A primeira, a Bíblia vai dizer que Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, ou seja, o cosmos, o todo. Mas na sua segunda vinda, Ele não vai buscar o cosmos, Ele vai vir buscar a igreja. Então, queridos, obviamente, essa igreja, desde os tempos apostólicos, ela se reúne nos templos, nas casas e nos templos. Eu costumo dizer que a igreja ela precisa ser uma águia bem equilibrada. De um lado, reunião nas casas, sem igreja, o que a gente diz, mas do outro, reunião nos templos. Pastor, tem lugar de tratamento melhor do que na igreja? Para ser curado, até para ser confrontado, porque na igreja o pastor me conhece, aquela pessoa me conhece. Então muitas vezes um vai ajudando o outro, Muitas vezes, então, nós temos que levantar a bandeira da igreja do Senhor na terra. Amém. A igreja é poderosa. E Paulo fala que a igreja é multiforme. Isso. Sabedoria de Deus. Então, a Bíblia diz: não deixeis de congregar como igreja. É necessário estar junto. Amém. É um momento de união, onde se sabe o que o Senhor está falando, onde se junta com o outro. Deus está falando isso com você aqui, então... Amanhã tem culto lá na SEC, lá em Cantiba, amém? Abração para toda a galera aí. E amanhã tem culto aqui na Paz e Vida. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Pastor Michael, ora com todos nós, para que nós possamos encerrar. Que Deus esteja abençoando todas as novas pessoas aí que compartilharam. Nós vamos fazer o sorteio agora no final, para ver quem ganhou esse kit aí da Zenes aí que está nas redes sociais. Amém. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te louvo por essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, está nos vendo nesta hora. Ó Deus, a nossa oração, Pai, ó Deus, é que o teu amor, ó Deus, a tua graça e o teu poder esteja vivo no meu coração, no coração da gente aqui,
e no seu coração que está aí nos ouvindo, que esse amor possa transformar os nossos corações e nos levar à verdadeira intenção de servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que o Senhor venha, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, seja abençoado, seja agraciado nessa hora, e que você possa ter uma noite de sono abençoada, Amém. Restauradora, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a Deus pelo pastor Marco Lucas, veio lá de Candiba para estar aqui conosco. Que Deus abençoe esse filho de Deus, que Deus continue usando no ministério de uma forma toda especial. Agradecemos, né, aos Rafa, que Deus abençoe aí grandemente a vida de vocês. Só tem um que está sem camisa aqui, que está falando dos Flamengo. Que Deus abençoe grandemente, uma boa noite, até a próxima terça-feira. O sorteio. Foi Elisângela Alves, pastor. Elisângela Alves, isso aí. A vizinha das Ascendas. Que Deus abençoe grandemente. Um abração aí, Elisângela. Pode pegar até domingo para vir aqui. Que Deus abençoe.